Hoje a gente vai falar sobre o terraplanismo. E isso realmente não é um assunto muito complexo, mas os desdobramentos dele não são tão simples. Vem comigo. Uma pergunta: no que acreditam os terraplanistas? Que os terraplanistas acreditam que a Terra é plana, a gente já sabe. E eu não tô aqui para tentar convencer nenhum deles do contrário. Se nem os séculos de comprovações científicas até agora conseguiram fazer isso, eu não acho que seja esse o vídeo que vai conseguir. O terraplanismo moderno começou a se popularizar por volta de 2014 nos Estados Unidos e tem crescido desde então. Agora eu vou te falar uns dados preocupantes. Uma pesquisa do Datafolha, divulgada em 2019, estimou que cerca de 7% dos brasileiros com mais de 16 anos acreditam que a Terra é plana. Quer saber quanto significa isso? Mais ou menos 11 milhões de pessoas. São quase 140 estádios do Maracanã cheios de gente que acham que a Terra tem a forma de uma panqueca. Em 2019, chegou até a acontecer em São Paulo a FlatCon, a primeira convenção nacional da Terra plana. Nos Estados Unidos, 1/3 da população entre 18 e 24 anos, os chamados millennials, não acreditam que a Terra seja esférica. É assustador, né? Vocês entenderam a gravidade disso? Eu não podia perder esse trocadilho. Então, no que eles acreditam? Bom, nem mesmo entre eles tem um consenso sobre isso, mas de maneira geral o pensamento é o seguinte: a Terra é plana, a gravidade não existe, o Sol e a Lua são estrelas do mesmo tamanho, muito menores e mais próximas da superfície da Terra do que diz a tal ciência. Eles circulam em torno do Polo Norte, que está no centro da Terra, impelidos por alguma força desconhecida. Os continentes são dispostos em torno do Polo Norte e todo o hemisfério sul está espalhado pela circunferência externa desse disco. A Antártida é, na verdade, uma grande parede de gelo que se estende pelas bordas da Terra. Alguns acreditam que a Terra não se move, outros acham que ela está num movimento ascendente e acelerado, por isso que a gente se sente preso no chão. Por fim, existe uma cúpula que cobre todo o planeta e é impossível sair dela. Em resumo, para eles a Terra é tipo o logotipo da ONU, um disco redondo e achatado de dimensões indefinidas. Aliás, é aí que eles garantem estar a suposta verdade. E quem estaria por trás de tudo isso? Vamos à lista. O Estado e o governo americanos, a CIA, a NASA, a indústria cinematográfica de Hollywood, grande parte da mídia, os Illuminati, outros governos do mundo, seus líderes e a maçonaria. Esses seriam os componentes do tal sistema que nos priva da verdade, mas deve ter muito mais gente suspeita em outras listas por aí, e até o Neymar deve estar numa delas. Para eles, é claro que nunca houve nenhuma expedição espacial. Afinal de contas, a NASA é uma empresa de efeito especial, focada em enganar a população. É claro que existem algumas variações nas alegações desses grupos mundo afora, mesmo porque nada disso se baseia na ciência, então basicamente qualquer um pode alegar qualquer coisa. Mas é quando eles tentam apresentar os argumentos que a coisa realmente fica mais interessante. Vamos começar por onde muito deles se apoiam. Eles acreditam na tal evidência dos sentidos, ou seja, no que os olhos podem ver, mesmo que ninguém tenha visto essa tal de cúpula. Isso me faz acreditar que deve ser muito curioso ver esse tipinho assistindo show de mágica. Para eles, se os nossos sentidos indicam que a Terra é plana, é porque ela deve ser mesmo. E o que a gente pode falar do horizonte que eles mal conhecem e já consideram pacas? Ao olhar para o horizonte, mesmo dentro de um avião, não é possível ver curvatura nenhuma. Por fim, se a Terra não é plana, o que explicaria os grandes corpos d'água, como rios e lagos, que estão nivelados? Segundo eles, essas águas deveriam ter alguma curvatura, se a Terra fosse essa bola toda que todo mundo fala por aí. Eles acreditam ainda que outra prova foi o dilúvio ocorrido na história bíblica da Arca de Noé. Segundo eles, a água escoaria toda para fora dessa bola, caso tivesse uma inundação desse tamanho. Para refutar essas ideias, existem inúmeras evidências científicas, mas a mais básica delas é a de que a ingenuidade em acreditar nos sentidos que também faria das invisíveis ondas de rádio, bactérias, só para dar poucos exemplos, são coisas inexistentes. O Aristóteles percebeu no ano de 350 a.C. que as constelações apareciam de forma diferente, dependendo da latitude que elas eram observadas. O funcionamento do GPS, por exemplo, que geralmente não é questionado por nenhum deles, só existe porque ele se baseia na esfericidade do nosso planeta. E é só ver um navio se afastando da costa para perceber que ele não desaparece no horizonte por completo, todo de uma vez. Ele vai desaparecendo aos poucos.
O navegador Fernão de Magalhães já tinha percebido isso no século XVI. As referências são incontáveis e passam por séculos de estudos científicos. Se vocês quiserem saber mais a respeito, todos os links que a gente usou como referência estão aqui na descrição do vídeo. Mas enfim, entre as recusas científicas, desconfianças conspiratórias, referências religiosas e muita imaginação, os terraplanistas têm se tornado cada vez mais numerosos. E é aqui que fica o alerta. Não tem problema nenhum em duvidar ou questionar as coisas, porque o papel da ciência é justamente o de produzir novas perguntas. Mas enquanto a gente rasgar o trabalho da ciência e negar a existência dos fatos só porque a gente não pode ver alguma coisa, a nossa sociedade pode andar tanto para trás que vai acabar caindo pela borda dessa terra plana. As redes sociais fizeram um estrago tremendo no mundo quando elas deram voz para a opinião de todos. Nem toda opinião importa, e nem tudo que você consegue falar em 140 caracteres deve ser falado. O mundo em que a informação é passada de forma rasa e incompleta é perfeito para quem vê um assunto, muitas vezes sem embasamento nenhum, e quer criar uma discussão, a fim de passar à frente um ponto de vista que não é baseado na realidade. E enquanto a gente achar que uma andorinha só não faz verão, a gente vai deixando de ver como as correntes mais extremistas, perigosas e muitas vezes não baseadas na realidade vão tomando força. O terraplanismo sozinho é inofensivo, mas a força que uma teoria como essa tem no mundo é assustadora. E enquanto a gente achar que as teorias extremas não têm força e não são cativantes, a gente vai ver a porta aberta para pandemias provocadas por um grupo de pessoas superpoderosas ou vacinas que transformam pessoas em lagarto, e possivelmente milhões de mortes. Por falar em ver, que tal ver outros vídeos aqui do canal? A gente se vê na próxima.